servir de canal. A cobrança é muito grande, o preço é muito alto, a qual o Senhor ele cobra da gente, né? Aquele que está na frente, levando uma palavra, há uma renúncia, há um processo, um esmagamento que talvez muitas pessoas não suportariam e não conseguiriam. Deus abençoe, Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidar dos bastidores ninguém conhece. Verdade? Ninguém sabe. Só Deus que sabe. Só o Senhor que sabe dos esmagamentos, né? Eu sei que às vezes você nem queria estar aqui, porque a luta está tão grande. Porque se eu fosse olhar para a minha história, porque nós passamos, né, no ano de 2023, alguns irmãos já sabem, o pastor Wellington sabe, né, já, que nós passamos no ano de 2023, né, quando o Senhor levou o nosso menino, Estevão, de 17 anos, né, e isso começou nossa fornalha, aquecer 7 vezes mais, e um esmagamento, um processo que, às vezes alguém olha pra gente e fala, mas está ali, tudo certo, que maravilha, mas não sabe o preço, né, pastor? Eu tenho certeza que não é todos os cultos que o pastor Wellington senta aqui, ele está ótimo, maravilhoso, não é verdade? Tem gente que ele entra aqui que só Deus sabe o coração dele. Mas ele está como Moisés. Deus o colocou aqui nesse lugar para liderar o povo dele. Então nós temos que estar à frente dessa batalha, né? Nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, porque é uma cobrança. Às vezes a gente olha e acha que Deus não cobra, mas Ele cobra sim. Ele cobra de mim, de você, aquilo que Ele colocou na minha e na tua mão para fazer, né? Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do missionário Mateus. Ele é muito querido, muito especial no meu coração. Glória a Deus. Foi um grande amigo, né? Ainda um grande amigo do Estevão, né? Nós vamos ver na glória, lá nós vamos terminar, né? Amém. Mas assim, lá vai ser eterno, aliás, né? Foi um grande amigo do Estevão. O Senhor levantou o Estevão na época que ele estava levantando Mateus também nessa obra. Então eu tenho um carinho muito grande pela vida desse jovem. Ele é um jovem admirável mesmo, né? Que passa por tantas lutas, por tantas guerras. Só Deus e Ele sabe, né? Ele está ali, fazendo a obra, está de pé, né? Cabeça erguida. Não fala. Esses dias eu encontrei ele, subi na rua, ele estava descendo e conversando com ele ali, sempre alegre, sempre sorridente, né? Mas só por trás dos bastidores, só Deus que sabe. Às vezes nós almejamos o ministério, queremos louvar com tanta unção, pregar com tanta unção, mas é um processo para isso. Dores, a gente às vezes é marcado de forma que você não queria. Se você falasse para mim hoje, e aí, tá tudo bem, essa unção, né, Deus te usando e tal, eu não queria ter passado por nada que eu passei. Só que a gente não escolhe, é Deus que escolhe. É Deus que escolheu a minha vida e a tua vida para estar aqui. Porque se fosse de você, você não estaria aqui. Eu nem perdi o horário, pastor, 8h25, 5:09. Vamos entrar na palavra, mas eu poderia deixar de expressar. Amém. Tudo isso que o Senhor colocou no meu coração. Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, né? E o tema, irmãos, que o missionário me passou, é um tema que eu não queria falar deste tema. Eu queria falar alguma coisa sobre ele, mas eu queria fugir deste tema, né? Contra a minha casa, tá ali? Não tá não, né? Não é em casa. Não é em Isso, tá marcadinho aqui. E eu falei, Senhor, mas eu nunca li essa passagem, eu ouvi algumas pessoas pregar, mas o Senhor falou que você vai mastigar. Grande Deus, aleluia. E aí eu comecei no embate com o Louvado Senhor. seja Deus. Sentei, pus no dicionário, pus umas coisas ali para me entender melhor. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Glória a Deus. Porque Deus fala com a gente. Quando Deus já coloca no coração da liderança aquele tema, irmãos, é porque a igreja precisa de ouvir algo dentro daquele tema. É o que Deus quer falar comigo, com você. Que se encontra no livro de Números, capítulo 23. No livro de Números, capítulo 23. E o versículo que ficou frisado foi o 23. Mas para a gente entender um pouquinho mais, eu quero voltar um pouquinho atrás no contexto. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 19. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique atento, fique em comunhão. Pega a tua parte nessa noite. Recebe de Deus o que Ele tem para te dar nessa noite. Mas para isso tem que ficar ligado, porque esse ambiente já não é mais natural. Ele é espiritual. Glória a Deus,
versículo 19, ele vai nos relatar assim. Deus, a minha tradução é um pouco diferente, tá? Mas é a mesma a palavra do Senhor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma o que faz e não realiza? Portanto, recebeu uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem o está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoe. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado? Tudo o que Deus me ordenar, eu o farei. Glória a Deus por essa palavra. E eu comecei a meditar, e eu não conseguia sair dessa palavra. E o Senhor, ele foi falando comigo, e foi me alimentando, e foi me envolvendo. Parecia que eu estava vivendo aquela história, parecia que eu estava ali dentro. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja? Eu já não conseguia mais parar de meditar. Até hoje, quando eu parei de ler uns versículos, tinha alguns pela frente ainda, que eu queria ler para entender melhor aquela história, o que estava se passando, por que Deus falou, por que aquele homem falava que aquele que já é abençoado por Deus, ele não pode ser amaldiçoado. Nós vimos a história de um homem que ele era chamado Balaão, ele era um profeta. Ele foi contratado pelo rei, o rei Balaque de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, no entanto, ele recebeu uma revelação divina de Deus. Ele não conseguia amaldiçoar aquele povo, mas ele abençoava. E o que essa palavra diz para mim e para você? Aquele que já foi abençoado não tem encantamento, não tem maldição, não tem macumbaria ou feitiçaria que pode tocar na tua vida. Não tem macumbaria que pode destruir o decreto que Deus fez sobre a tua vida, porque Deus disse na sua palavra que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós sabemos que Balaão, ele era um profeta, mas ele usava deste dom para ganhar, para enganar as pessoas. E Balaque, o rei daquela cidade de Moabe, temendo a chegada do povo de Israel na terra dele, porque sabia que o povo de Israel estava avançando e vencendo, e o Senhor estava dando vitórias, e eles estavam tomando aquelas cidades todas e matando aquele povo, porque todas as vezes que Moisés ele ia entrar no território, ele enviava os seus homens àquelas cidades para que pedissem licença para poder entrar naquela cidade. Olha, nós precisamos, porque o povo de Israel, eles tinham uma promessa. Eles tinham que herdar a terra prometida. Só que para eles herdar a terra prometida, eles tinham que passar por várias cidades, por vários inimigos, enfrentar vários inimigos. Eles tinham que passar por vários processos. E aquele povo não parava. E em tudo Deus dava vitória para aquele povo. E quando Moisés mandava o seu povo ir até aqueles outros reis daquela cidade e dizia: olha, fala para ele que nós vamos lá, nós vamos passar, a gente não vai fazer nada com ninguém, a gente só precisa atravessar aquele lugar, porque nós precisamos seguir a nossa jornada, nós não podemos parar, porque é na frente, é caminhar, é para frente, nós não podemos voltar mais. É isso que Deus falou para mim, para você: não dá para voltar, é só seguir, é avançar, é ir para frente, é crescer na graça do conhecimento. Às vezes você olha para você se sente tão pequeno, mas não se
sinta assim em nome de Jesus, porque Deus te escolheu a dedo. Você é selecionado para estar aqui. Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa pior que o outro. Às vezes você se sente inferior. Às vezes você pensa que ninguém dá nada para você. Mas tem um Deus grandão, que é um Deus todo-poderoso, que é dono dos céus e da terra. Que um dia Ele olhou para a tua vida e para a tua história e falou: eu te quero. Aleluia. Eu te quero. E o teu Senhor, Ele te escolheu. Ele te alistou como um soldado para uma grande obra. Então você não é isso que você pensa. Você é muito mais. Você é precioso. Você é amado no coração de Deus. Oh, maravilha, Jesus! O Senhor, Ele dava vitória atrás de vitória para o povo de Israel. E quando o povo, aqueles reis daquelas cidades circunvizinhas, falava: não, vocês não vão entrar aqui, nós não aceitamos vocês passar por aqui, volta para trás, se viram. Mas não tinha como, porque era o caminho, pastor. Não dava, vai pro lado de lá, pro lado de cá, não tinha como, eles tinham que seguir. É uma jornada, igreja. É uma jornada, não dá para parar. É um caminho só, é uma verdade só, é um Deus só, não dá para voltar. E o Moisés falava: olha, a gente paga pelas águas, se nós formos beber, a gente paga, a gente dá alguma coisa aí para vocês. Mesmo assim não tinha acordo, não tinha negócio, porque era olho por olho e dente por dente. Então o Senhor falava: pode ir, que eu darei aquele povo nas tuas mãos, Moisés. Eu darei aquele povo e darei aquela terra nas tuas mãos. E ali o povo de Israel avançava, o povo de Israel caminhava, o povo de Israel prosseguia, porque o Senhor, Ele era com eles. A presença de Deus, ela tem que estar na nossa vida, para nós romper os nossos medos, romper o nosso limite, romper a nossa dificuldade. A gente sente medo, a gente sente medo, igreja, mas a gente não pode paralisar neste medo. A depressão, a tristeza, a angústia, ela quer nos paralisar. Ela quer te parar e te colocar num canto e é um lugar confortável. Eu te digo que a depressão, eu passei por ela. E ela é um lugar de conforto, que você fica ali e você não quer saber de mais nada. Mas não é isso que Deus quer para você, igreja. Deus quer você de pé. Aleluia! Nós já ouvimos nessa noite que o profeta Elias, ele se escondeu numa caverna quando Jezabel mandou que aqueles homens fossem matar ele. Ele se escondeu, mas foi por um período. Não é para sempre. Porque a caverna não é o lugar de permanência. Aleluia! O deserto não é lugar de permanência. O vale não é lugar de permanência. É lugar de passagem. Aleluia! Graças a Deus. Passa ali. Não sei quanto tempo que você está passando por esse vale. Eu não sei quanto tempo você está escondido nessa caverna. Mas Deus manda te dizer que é tempo de sair para fora. Glória a O Deus! Senhor, Ele te chama. Porque é grande coisa que Deus tem na tua vida, mas precisa se levantar, se posicionar. Porque Deus, Ele chamou gente corajoso, pastor. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui são corajosos. Eu posso olhar para vocês, eu posso olhar para vocês e falar: mas estão um pouco tristes. Mas vocês têm uma coragem que vocês não têm noção. Vocês têm uma força que vocês não têm noção de quem é vocês em Deus. Vocês não vê, mas o mundo vê. O mundo vê a força. O mundo vê Deus. O mundo vê o teu testemunho. E o mundo vê que você é um representante do reino de Deus na terra. Glória a Deus! E é a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, o Senhor falava: vai, Moisés, que a minha presença é com vocês. E Moisés ia adiante. E Moisés lutava contra aqueles soldados, aquele povo. E Moisés vencia aquele povo. Nós sabemos que quando Balaque, o rei Balaque, ficou sabendo que aquele povo de Israel, esse exército poderoso que Deus levantou, queriam ir a você, ele temeu. Pastor, ele sentiu tanto medo. Ele falou: tem que dar um fim nesse povo, eu tenho que parar esse povo. E quantas vezes o inimigo não tentou parar a minha e a tua vida? Meu Deus. Quantas vezes na nossa jornada o inimigo não colocou pedra de tropeço? Quantas vezes o inimigo não levantou calúnia contra a tua vida? Eita Deus! Fala mesmo, Jesus! Para tentar te parar, te paralisar. Porque tem momento que a gente quer recuar, a gente quer ficar quieto, porque a gente não sabe como lidar, porque nós nos sentimos perdidos diante disso tudo, porque é grande demais para nós. Mas nós temos um Deus que está vendo tudo, que contempla a tua história. Ele é o dono da tua história. E a tua história não acaba aqui. Você pensa: mas não vai passar, Senhor. Até quando eu vou ficar
este deserto. Senhor, isso não vai ter fim. Eu quero te dizer com a autoridade de Deus que tem fim, sim. Aleluia. Que vai ter Louvado um seja fim. Deus. Que isso que você está Deus, passando Senhor, é preparação. É preparação, porque você Deus, está Deus, vendo só a Deus, dor que você está Deus. vivendo. Você só está vendo um momento, a situação, as circunstâncias. Você olha para frente, tem um mar, e atrás os carros e os cavaleiros de Faraó. Você fica, Senhor, para onde irei? Aí é o momento de você ficar quieto. É, Deus. Aí é o momento de você se calar para ouvir a voz de Deus. Louvado Sem seja gritaria, o Senhor Jesus. sem desespero, entre a solidão. Eu vi Louvado seja tudo isso falando aqui essa noite. E é tudo que eu passei. Grande Deus. Tudo que eu passei. A solidão. Você se sente só. Nem teu marido te entende. Verdade. Nem a tua mulher te entende. Nem a tua mãe, nem teus irmãos, talvez nem o pastor. Mas não é porque eles é ruim. É porque Deus está permitindo um tratamento particular com você. Aleluia. Porque o que Ele precisa Eis fazer a na tua glória. vida é individual, é particular. É um diferencial. E precisa passar pelo processo da solidão. Porque se nós estiver no meio da multidão, das muitas vozes, nós não conseguimos ouvir a voz dele. Meu Deus. Nós não conseguimos. Um dia eu estava tão desesperada. E eu chorava desesperada. Eu falava, Deus, mas eu não te ouço. Aí de repente, fiquei calada. E o Espírito Santo falou para mim assim, você não consegue me ouvir porque você não fica quieta. Descansa. Aleluia. Para com esse desespero. Eita glória. O teu amor por mim, irmãos, é muito difícil passar pelo que eu passei. É muito pesado. Deus disse assim para mim, pastor, o teu amor por mim tem que ser maior do que essa tua dor. Meu Deus. Grande Deus. O teu amor por mim tem que ser maior do que essa tua dor. Você tem que transpassar, transpor, romper essa dor. Falei, Senhor, então me faça viver no sobrenatural, porque senão eu não vou conseguir. Eu vivo hoje porque eu vivo no sobrenatural. Eu não sou melhor que você, não sou mais crente que você, não sou. Estou tentando todo dia igual você. Estou lutando para levantar da minha cama todo dia, lutando para manter minha vida com Deus, a minha chama acesa. Aleluia. Todo dia eu estou lutando. Glória a Deus. Mas o Senhor me fez viver, pastor, do sobrenatural, Glória. porque Ele sabe que eu não suportaria o missionário Mateus. Eu não, mas teve um processo. Teve um processo muito doloroso para chegar até ali. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que quando este homem, este rei poderoso tentou parar o povo de Israel, ele foi atrás de um profeta Balaão. Falou, olha, você vem aqui porque eu preciso que você faça algo para mim. Ele mandou os homens dele na frente e ali ele disse, olha, eu vou orar essa noite e vou ver o que o Senhor me fala. Que ele queria que aquele homem, conhecedor da palavra de Deus, amaldiçoasse o próprio povo dele, que era o povo de Deus. E o Senhor falou com ele, por algumas vezes, aqui várias vezes o Senhor falou com Balaão. Por fim, ele insistiu tanto que Deus disse, vai, mas você vai falar o que eu pôr na tua boca. Graças a E ele Deus. foi, montou na sua jumenta no outro dia, pela manhã, arrumou a jumenta, subiu nela e foi com os seus homens e com os homens de Balaque, o rei. Chegando naquele caminho, o anjo do Senhor apareceu. Acho que essa parte todos já conhecem muito bem. Apareceu e a jumenta conseguiu ter aquela visão daquele anjo parado para impedir. Na verdade, irmãos, a jumenta parou de frente com o anjo porque viu que o anjo estava com uma espada. O anjo iria matar Balaão. O anjo iria matar Balaão. Sabe por quê? Deus tremendo. Porque Deus, ele sonda a intenção do teu coração. Verdade. Verdade, Deus. Ele sonda a intenção do teu coração. Deus falou, vai, Meu Deus. pode ir. Se ele pudesse amaldiçoar aquele povo, ele amaldiçoaria. Porque foi oferecido muito dinheiro para isso. Por isso que se tornou macumbaria, feitiçaria, oração contra. Não tem que orar contra. Se você não sabe orar, fala, Deus, me ensina a orar. Porque Aleluia. tem orações que nós não sabemos.
saber, nós estamos orando contra. Então nós temos que orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Só que o Senhor, ele sondou o coração daquele homem, daquele profeta, e enviou aquele anjo para que matasse. E a sua jumenta, que estava com ele há anos, queria o proteger e tentava se desviar da rota do anjo para salvar o seu dono, porque ela era fiel. A jumenta era mais fiel do que um homem, pastor. Meu Deus. Que é isso, Mateus? Eu fiquei maravilhada com essa palavra. E ali a jumenta tentava ir para um lado e para o outro. De repente chegou uma situação que o anjo encurralou. Ela não conseguiu sair. E aquele homem maldoso começou a espancar aquele animal. Deus permitiu que aquele animal falasse com aquele homem. Porventura, Deus tremendo, Senhor. eu já fiz alguma vez isso com você? Não é essas palavras, tá? Mas eu estou falando agora porque eu falei que é muito extenso. Nunca eu te desobedeci. Sempre eu fui fiel ao Senhor. Eu nunca fiz isso. E de repente o Senhor abriu os olhos daquele homem de Balaão. Porque aqui pela Bíblia diz que ele era um homem dos olhos abertos. Mas eram os olhos espirituais. E ali ele pôde contemplar aquele anjo. O anjo até disse para ele: eu te mataria agora e pouparia a vida da tua jumenta. Porque a tua jumenta ela é mais fiel do que você. Eu ia te matar aqui agora, mas por causa do Senhor eu não vou te matar. Você vai lá e fazer tudo que Deus te manda fazer. E aquele homem continuou sua jornada, foi até aquele lugar e fez vários sacrifícios, vários holocaustos, e recebeu um valor muito alto para poder fazer aquela obra de macumbaria. E ali, meus irmãos, foi falar com o Senhor. Falou: ó, fica aí, Balaque, faz os teus sacrifícios que eu vou ali no canto falar com o Senhor. O que o Senhor falar, eu vou obedecer. Aleluia. Porque já tinha tido encontro lá com o anjo do Senhor. Exaltado é o Cordeiro. Ele já entendeu o recado, né? Porque às vezes Deus fala com a gente finge que não entende o que é Deus. A gente acha que é coisa nossa, a gente acha que é porque o outro é ruim, é porque é coisa da minha cabeça, mas o Senhor já está falando. O Senhor está dando sinais. E se você pedir, Ele dá sinal. Porque Ele é vivo, igreja. Ele é o nosso Deus. Graças a Deus. Ele é real. E ali, este homem foi lá e Deus falou para ele: você não vai fazer isso, porque aquele povo é meu. E quem eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Graças a Deus. E aquele Aleluia. homem, ele Deus insistia. grandão, aleluia. Quando o Balaão chegava naquele rei, falava: não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho rápido aqui, que aconteceu comigo, não tem muito tempo. Tem uma vizinha, que ela estava sempre ali na minha porta. E ela não é evangélica. E sempre vendo a gente, sabendo que a gente é da igreja. E ela já deixou bem claro que ela era espírita. Meu Deus. Beleza, então ela lá. Só que ela inventou uma história de pôr pãozinho pro meu cachorro, pastor. E tava ali. Fone, eu orando, mas até então eu não estava entendendo, não estava enxergando. E ela todo dia. E quando chegou uma certa ocasião, eu tive uma visão. E ela sempre perguntando: vocês vão para a igreja aqui ou lá na cidade? E a gente não vê maldade. Para mim estava tudo bem. A gente acha que as pessoas têm o mesmo coração que a gente, né? Mas você acha que a pessoa que está do lado de lá vai gostar do crente? Não vai. Trevas e luz não combinam, igual água e óleo. E ali aquela mulher, não, hoje a gente vai para o centro, lá na cidade. Tá. E queria saber detalhes, mas eu nem prestei atenção. Aquela mulher, ela teve a ousadia de entrar dentro do meu quintal e fazer uma obra lá, Meu Deus. de macumbaria. Só que naquele dia que ela entrou, o Senhor me mostrou um sonho à noite. Aleluia. Ele me mostrou: Deus não te deixa enganado. Glória a Deus. Deus, Ele te mostra e ainda te livra. Verdade? Porque você está debaixo do sangue do Glória Cordeiro. a Deus. Você já é abençoado, e que é abençoado, maldição não pega. Encantamento, palavra, toda ferramenta preparada, ela não prevalece contra a vida daquele que teme a Deus. Graças a Deus. Coloque isso no teu coração, não fica preocupado com essas coisas. Se você está na presença de Deus, se você é fiel a Deus, se você está na posição, nenhum encantamento pega na tua vida, na tua casa, na tua família. Pode fazer que não pega. E ali eu fiquei na cabeça do meu marido, falei: bem, essa mulher entrou aqui, Deus me mostrou. E continuou orando, e ela sumiu uns 15 dias. E eu orando.
no monte, Mateus. Um dia nós fomos num culto que veio os irmãos lá de São João. E ali Deus revelou para aquele homem. O que ele tinha mostrado, ele revelou. Entrou uma pessoa assim, fez uma obra. Jesus. Mas não pega. Porque aquele que é meu está guardado. Aleluia. Ele é protegido. Ele é escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Não tem maldição. Não tem encantamento sobre a tua vida. Sabe o que vai vir sobre a tua vida? Somente aquilo que for da permissão de Deus. Graças a Deus. Aquilo que não é da permissão não pega, não vai acontecer. Somente aquilo que for da vontade de Deus para te ensinar algo, para te colocar em algum lugar mais alto, para te elevar de nível espiritual. Porque às vezes a gente anda no raso. A gente está naquele raso há muito tempo e o Senhor fala, olha, precisa de sair, precisa de um despertamento, precisa de passar de fase. Já deu. E o Senhor coloca você num outro processo, te coloca num outro patamar e às vezes nós não conseguimos compreender isso. E este homem aqui, por várias vezes, ele não aceitava aquele rei. Mas como assim? Eu estou te pagando tanto dinheiro. Você vai amaldiçoar esse povo, vai lá, insistia, vai lá e fala com esse teu Deus. Esse povo precisa ser amaldiçoado, ou pelo menos entregar nas nossas mãos para nós destruir, porque eles vão entrar aqui, eles vão acabar com todo mundo. E ali aquele homem ia. Vamos passar para o lado de lá agora, porque esse lado aqui não está dando certo, porque sabe do lado de lá Deus não ouve. Vamos olhar, e eles estavam numa posição, que dava para eles ver o povo de Israel por ali. E ele falava, vai lá, faz a sua oferenda lá os seus deuses, que eu vou falar com o Senhor, mas Deus já te disse aquilo que Deus falar, eu falei. Se Deus mandar, eu amaldiçoo, senão não vai ter. Aleluia. E aquele homem insistiu, mas eu te trouxe de tão longe, eu te paguei tanto dinheiro, se você não vai amaldiçoar, então também abençoar você não vai. Ele falou, não posso, porque aquele que Deus abençoa já está abençoado. Aí que Deus diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Graças a Deus. E Deus diz, aqui ó, acaso ele promete e deixa de cumprir? Porque Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, que a sua descendência seria abençoada, seria próspera e numerosa. Aquele povo pecava muito, aquele povo errava, murmurava, porque se cansava da jornada. É igual eu e você. E ali o Senhor tinha misericórdia. Alguns não tinha como, tinha que matar, pastor. Não tinha como. Alguns tinham que matar mesmo. Mas ali, irmãos, o que Deus ensina para nós nesta palavra? Então, Balaque roga a Balaão, se tu não pode amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não nos abençoe. Não nos abençoe. Porém, Balaão, no entanto, ele retrucou, não tem como. Então, se você não pode, então você não vai abençoar. Então, tudo aquilo, igreja, que vier contra a tua vida, que Deus não permitiu, não vai acontecer. Vai acontecer na tua vida aquilo somente que estiver nos planos de Deus. Então, se você está nesse processo, saiba que Deus, Ele está contemplando a tua vida. Ele contempla o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe o que teu coração almeja. Ele sabe. Só que para Deus, o momento dele é diferente do nosso. Um dia eu falo, Senhor, eu estou com as minhas duas filhas agora, eu quero muito que elas estejam comigo, congregando comigo e sofrendo muito por aquilo, sabe, pastor? O Estevão era muito companheiro, onde a gente estava, ele estava junto, e eu queria transferir aquilo para as meninas, mas não é assim, igreja. E Deus falou comigo no altar. Deus disse assim, não é do teu jeito, Mateus. Deus disse para mim, não é da tua forma, não é no teu momento, na tua hora, mas é no meu tempo. É do meu jeito. Então descansa o teu coração. E aqui, sabe qual foi o final disso aqui? Foi vitória no povo de Israel. Graças a Deus. Foi vitória. Não aqui, um pouco mais para frente, o Senhor entregou toda a cidade de Moabe nas mãos do povo de Israel. Glória a Deus. E ele ensinou aquele povo. E o povo de Israel tomava posse daquelas cidades.
Aleluia, Jesus. Chega um tempo que todas aquelas cidades tomadas pelo povo de Israel, que Deus dava para eles, porque é uma promessa. A promessa, ela não é revogada. Ela não pode ser revogada. Se o Senhor, Ele falou, Ele deu o decreto, Ele vai cumprir na hora certa. Aleluia. Você precisa de estar o quê? Em obediência. Grande Deus. Você precisa estar na posição de receber o cumprimento desta promessa. Graças a Deus. Por que esse povo eles recebiam essas vitórias? Porque o Senhor entregava na mão desse povo essas vitórias. Não era do dia para a noite. Tinha um tempo, tinha um processo, mas o Senhor entregava porque aquele povo andava em obediência. Aquela liderança era obediente à voz de Deus. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra e ficar firme na presença do Senhor ainda mais. Porque nós sabemos que Deus tem vitória para nós aqui. Mas a palavra do Senhor ainda diz que nós seríamos malditos se nós ficássemos esperando só nesta vida. Deus. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa casa. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos nos preparando. Nós estamos numa grande obra. E é uma grande obra que ela não pode parar. E ela tem que ser executada e executada com excelência. Aleluia. Você fica triste, permita ficar triste. Às vezes fica assim, mas se levanta do teu lugar, levanta a tua cabeça. Saiba que o teu Redentor, Ele vive. Aleluia. Ele vai aparecer na tua história. Deus não abandonou Jó. No pior momento de Jó, todos abandonou. A única coisa que restou para Jó foi um caco de telha. A única coisa que restou. E às vezes na nossa vida também é desse jeito. Mas ainda assim Jó não blasfemou contra Deus. Ele fez mais de 70 perguntas para o Senhor. E às vezes a gente fala, mas irmãos, não posso questionar Deus. A gente pode perguntar sim para Deus. Porque Deus, Ele gosta de relacionamento. Ele gosta de diálogo. E é na oração. É no momento de comunhão. É ter relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com alguém, tudo que acontece, você vai lá, você conta. Você fala como foi o seu dia. Você fala como você está sentindo. E com Deus não é diferente. Abre o teu coração. Rasga o teu coração. Sabe por quê? Porque na presença dele você não precisa usar uma máscara. Na presença dele você não precisa fingir que está tudo bem. Na presença dele você pode desmoronar. Você pode chorar. Você pode rolar. Você pode falar, Senhor, hoje não foi bom meu dia. Mas eu falo para Deus, Deus, eu estou contente, mas eu não estou feliz. Me perdoa por isso. Ainda não estou conseguindo. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Eu sei que vai passar. Glória. Sabe, a gente tem que ter essa intimidade com o Pai. Aleluia. A gente Graças precisa a ter Deus. essa intimidade com Ele. Pode louvar o hino, pastor? Vai para mim, eu sou teu Pai, com a letra. Meu Deus. Eu quero louvar este louvor. Que o Senhor possa calentar o teu coração nessa noite. Que o Senhor Ele possa ir lá na tua casa, visitar, Rei da glória. alcançar onde você não pode fazer nada. Visitar aonde você não pode visitar. O Senhor, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Creia no Senhor. Creia nele, será salvo tu e a tua casa. Porque o Senhor, Ele se agrada do servo fiel. Às vezes você pensa, estou perdendo tempo. Eu vou largar a mão disso. Eu vou largar a mão desse negócio de igreja. Isso aí é bobeira, não está resolvendo nada, não está acontecendo nada. Mas Deus trabalha em silêncio também. Às vezes nós não estamos enxergando porque a nossa dor, a nossa dificuldade é tão grande que nós não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que Deus está assim. Deus, Ele não perde o controle. E Deus, Ele está trabalhando por você nessa noite. Amém? Eu queria muito que a igreja se colocasse de pé. Mas adora. Adora. Rasga a tua alma. Fala com Ele porque Ele está aqui. Conta tudo para Ele. Esquece o outro do teu lado. Foca na glória. Foca no Espírito Santo. Foca na presença dEle que está te vendo, que está te contemplando. Ele te conhece melhor que ninguém. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto
perto, outros de longe. Grande Deus, aleluia. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Ó, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, dando luxo na alegria, na felicidade, ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluia. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Eu sou de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Ele é o teu Pai. Glória a Deus. Ele é o teu Pai. Glória a Deus, aleluia. Só. Ele é o único que não abandona. Ele é o único que se faz presente quando ninguém quer ficar. Quando todos foram embora. Quando ninguém mais quer nem te ouvir. Ele está ali. Porque Ele é o Deus presente. Ele é o teu Pai. Ele só quer intimidade. Porque Ele quer falar com o crente aqui nessa noite na intimidade. Aleluia. O Senhor, Ele quer falar com o crente. Mateus, Deus quer falar contigo nas madrugadas. Deus, Ele quer te revelar o oculto, o escondido, Mateus. Aleluia. Tu sabe que tu és chamado homem de Deus na terra, porque grandes coisas Deus quer te revelar. Busque a Deus nas madrugadas. Deus, Ele exige um pouco mais. É um pouquinho mais de você. Entrega para o Senhor esse mais que Ele tem te pedido, porque grande é o que virá sobre a tua vida. Igreja, fica com essa palavra. Não só ouça, coloca aqui no teu coração. Pratique essa palavra. Entra na vontade de Deus. Que Deus, Ele tem vitória para a tua casa. Ele tem vitória para a tua causa. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Obrigada pela confiança, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilhas. Nós ouvimos a voz de Deus. Deus tem suas maneiras de falar conosco. Ele é aquele que cuida da nossa vida, que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, da sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: se você chamar por Ele, se você clamar por Ele, coloque tudo nas mãos do Senhor. Ele tem poder para resolver, para te ajudar, para te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Logo após nós terminarmos o culto, nós vamos subir ao monte, vamos levar os pedidos de oração, vamos ali queimar. Nós temos feito uma fogueira ali no monte toda sexta-feira e tem sido bênção. A presença de Deus tem sido algo extraordinário. E é tão gostoso sentir a presença de Deus. Tem dia que não dá vontade nem de vir embora, né, Jorge? É verdade. Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nós temos ali sentido a presença do Senhor. Então, se você, até mesmo que está na live, depois se você quiser colocar o seu nome para a oração, digita aí o seu nome. Nós vamos estar apresentando a oração lá no monte, daqui a pouquinho, apresentando a Deus cada pedido. E esses que aqui estão, nós vamos estar também queimando os pedidos de oração, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado. Amém? Os irmãos do Facebook, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe até domingo, em nome de Jesus, nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Nós pedimos para os irmãos ali preparar um copinho. Nós temos feito toda sexta. O Senhor diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos: os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e ainda que bebesse alguma coisa mortífera, não os faria dano algum. O apóstolo Paulo, certa vez, ele chegou ao ponto que ele não tinha condições de estar em todos os lugares. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando passava, pessoas que estavam ali eram tocados pela sombra de Pedro, eles eram curados. Paulo rasgava dos lenços e também dos aventais, e ele não podia estar em todo canto, em toda parte, e ele dizia: vai, coloca sobre o enfermo, vai, toca no enfermo, no endemoniado. E a Bíblia diz que quando eles levavam ali, colocavam sobre eles, eles eram curados, eles eram libertos, eles eram transformados. Amém? E o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele opera milagres. E nesta noite eu quero mais uma vez orar juntamente com os irmãos. Você vai receber um copinho com água. Nós vamos consagrar a Deus
E que o Senhor possa, através desta água que nós vamos pedir a unção do Senhor. Aquela mulher que estava ali com fluxo de sangue, ali há 12 anos, ela simplesmente colocou no coração: se eu tão somente tocar na ponta do seu vestido, na orla da sua veste, eu ficarei sã, eu ficarei curado. E aquela mulher então enfrenta barreiras, dificuldades, e ela toca. E a Bíblia diz que não há um toque de Jesus sobre aquela mulher. Não há uma oração de Jesus impondo as mãos sobre ela. E nem tampouco simplesmente orando, ou expulsando uma enfermidade, ou dizendo para ela: você está curado. Não, mas quando ele sente algo, porque aquela mulher toca, ele vai dizer: alguém me tocou. E esse alguém me tocou faz então nós refletirmos que o toque daquela mulher vai mudar a história da vida dela, devido a ela tomar uma atitude. E essa atitude que ela toma faz com que agora Jesus vai dizer: eu senti sair de mim virtude. Jesus, ela não tocou em Jesus na pele, ela não tocou em Jesus no seu corpo, ela não tocou em Jesus no seu rosto, ela não tocou em Jesus em suas mãos, ela tocou na ponta dos vestidos de Jesus. E ali Jesus disse: senti sair de mim virtude. E que o Senhor possa colocar virtude nesta noite, quando orarmos, em cada partícula desta água, em cada gota desta água. E quando você participar, que o Senhor também possa curar a sua vida, que o Senhor possa fazer milagre sobre a tua vida. Você crê no milagre de Deus? Amém. Você crê que Deus ainda cura? Amém. Você crê que Deus ainda transforma? Você crê que Deus ainda liberta? Aleluias! Ele é o mesmo. A palavra do Senhor diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. E eu creio que você vai ser abençoado pelo poder, pela unção, aleluia, pela virtude do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Entregou para todo mundo? Glória a Deus. Isso, Mateus. Glória a Deus. Nós vamos levantar os céus, vamos orar, apresentar a Deus nesta noite. Talvez você está passando mal aí, talvez uma infecção, uma inflamação, um resfriado. O Senhor tem poder para curar também. Ah, pastor, mas eu vou orar para Deus curar o resfriado. É tão pequenininho o resfriado. E o que tem que é grande para Deus? Existe alguma coisa grande para o Senhor? É como o anjo disse para Abraão: há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não existe nada que Deus não possa fazer. Seja pequeno, seja grande aos nossos olhos, para Deus tudo é pequeno. O câncer é pequeno, a diabetes é pequeno, a pressão descontrolada é pequena, tudo para Deus é pequeno. Tudo para Ele tem poder para fazer. Amém? Fecha os teus olhos, levanta para os céus. Querido Deus eterno Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos a Ti, esta noite, este copo, contendo, Senhor, esta água. Senhor, nós te pedimos, Senhor, coloca sobre esta água, neste momento, Senhor, a Tua virtude, a unção do Senhor. Pai, nós cremos no milagre, cremos no poder. Pai, porque diz a Tua palavra, Senhor, que aquela mulher foi curada. Porque diz a Tua palavra, Senhor, que aquela mulher foi restaurada a sua saúde, quando simplesmente, Senhor, ela colocou no coração. Parecia algo tão simples, mas ela lutou para chegar ali, Pai. Ela, Senhor, enfrentou barreiras, dificuldades, mas quando ela toca, Senhor, na ponta do vestido, na orla das suas vestes, aleluias, Senhor, virtude, Senhor, ó Pai, ó Senhor, foi liberada sobre a vida daquela mulher. Pai, libera sobre esta água virtude nesta noite, que haja cura, que haja milagres, tudo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, consagramos a Ti esta água e pedimos, Senhor, derrama da Tua unção, Pai, em cada partícula desta água, em cada gota, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém
e amém. Se podeis todos participar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a unção do Senhor aqui nesta noite. Ei, você talvez chegou aqui até mesmo sentindo dor, mas você está saindo daqui hoje curado para a glória do Senhor. Talvez você chegou aqui até passando mal, mas o Senhor está te dando cura. O Senhor está te dando nesta noite, aleluia, derramando a virtude dele sobre a tua vida. Seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Amém? Ali está que está, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Para quem tinha medo até da bateria, agora já está fazendo até arte na bateria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tome seu assento só por um minuto. Nós vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus e deixar o recado aqui. Domingo, nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Nós preparamos também um caldo. A Sheila preparou um caldo também para depois que terminarmos o culto. Os irmãos não vão embora não. Você participa de um caldo aqui e vai embora e com esse caldo abençoado em nome de Jesus. Amém? Também vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes desta noite. Você que trouxe, por favor, segura a sua mão. Pastor, hoje eu não tenho problema. Eu tenho certeza que Deus é aquele que tem poder para abençoar, para multiplicar. A palavra do Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que faz multiplicar